Olá, o trabalho de hoje é uma calcinha para bebê com cós alto, várias carreiras de elástico e ainda um cordão e duas opções de acabamento na perna, uma feita em frontura e uma feita apenas na máquina. Aqui eu coloquei 100 pontos, inicio em linha de outra cor para depois voltar esses pontos e fazer o cós em cima. O cós é feito na máquina, um cós duplo ou triplo, dependendo da altura que você queira. E vou fazer um ponto trabalhado em relevo, para dar um volume nessa calcinha infantil. Aqui eu vou usar o selecionador 1 por 1, chamar a agulha para cima. Coloco o carro em suspenso, faço duas carreiras. Desligo o suspenso, faço duas carreiras, chamo novamente para cima. Eu escolhi fazer dessa forma aqui, mas poderia ser usando cartela também. Daí, ao invés de colocar no suspenso, colocaria no tuque, que ele forma um relevo também muito bom. Mas para quem não tem a cartela ou não tem a intenção de fazer dessa forma, usando um ponto perfurado em cartela, pode usar pontos manuais assim também. A distância de carreiras entre uma pipoquinha e outra pode ser de 2, 4 carreiras. De 2 carreiras em 2 carreiras, ou fazer grupinhos. Algumas vezes dessa forma, aumentar depois carreiras. Quer dizer, é a criatividade de cada um que determina o trabalho que vai ser feito. Só que para esse trabalho eu preciso de peso, para que ele se desenvolva e não empaste nas agulhas. Duas vezes eu fiz ela juntinha, faço 4 carreiras, seleciono novamente. Aqui cheguei em 120 carreiras, vou começar a cava da perna. Vou ter 5 pontos remalhados num lado e 5 pontos no outro. Só que eu vou com fio, então estou na direita, remalho 5 pontos aqui usando o fio. Depois vou para a esquerda e remalho lá. Volto para a direita, remalho mais 5 pontos. De 5 em 5 a cada 2 carreiras.
e continuo fazendo o desenho. Então, a escolha do desenho também influencia nesse tipo de cava aqui. Remalhei até 30 pontos. Faço 12 carreiras e vou começar a aumentar. A mesma quantia de pontos que eu remalhava de cada vez, agora eu vou enrolar os fios nas agulhas e aumentar. Então, eu remalhei 5. Chamo 5 agulhas novas para cima, para trabalho, e já enlaço o fio nas agulhas. Sempre estando na direita, chamo 5 na direita. Vou com o carro para a esquerda, chamo 5 na esquerda e enrolo. Isso porque a calcinha é inteiriça. Se quiser tirar nessa parte aqui em linha de outra cor ou remalhado e fazer a outra parte igual para depois costurar, também seria uma opção. Mas eu quero fazê-la inteiriça, sem costura embaixo. Então, vou enrolando, cuidando para que essas agulhas que vieram para trabalho agora, elas estão muito sensíveis, não tem peso. Então, eu chamo para cima para trabalho a toda carreira que eu venho com o carro. Porém, como eu ainda tenho trabalhos que são feitos com relevo, eu vou ter que chamar essas agulhas para relevo para cima. E baixo um pouquinho, só o suficiente para que o carro consiga pegar essas que foram enroladas na carreira anterior. Porque senão eu não consigo trabalhar sem peso. E colocando esse tipo de peso aqui embaixo, vai chegar um momento em que eu não tenho pesos o suficiente. E o gancho e o pente maior também não consigo trabalhar. Então, dessa forma aqui, chamando as agulhas para cima e levando um pouquinho para trás, eu consigo trabalhar perfeitamente estando com o carro em suspenso. Chamei para cima. Volto para trás um pouco. E no lado de cá, chamo 5, enrolo. Elevo essas agulhas também e baixo todas elas na altura que o carro trabalha. Chamo mais 5, assim até eu conseguir completar 100 pontos, que foi a quantia que eu iniciei o trabalho.
Cheguei em 100 pontos, que foi a quantia que eu comecei aqui embaixo. Agora sigo reto na lateral, a mesma quantia de carreiras do outro lado. Cheguei na mesma quantia de carreiras que o outro lado, tiro em linha de outra cor. Não quebro o fio porque ele já vai ser usado para fazer o acabamento em cima. Aqui escolho o lado que eu quero, se eu quero o direito, onde as pipoquinhas ficam todas saltadas, ou se eu quero o lado avesso, onde fica o relevo dele também bonito. Então, dependendo do lado que eu queira, eu coloco essa parte que eu quero para a máquina. Chamo para cima 80 agulhas e coloco essa parte que tem 100 pontos nessas 80 agulhas. Então, vai acumular um pouco, franzindo em cima. Algumas agulhas vão receber 2 pontos e outras receber apenas 1. Coloquei então todos os pontos, agora reduzo a regulagem. Eu estava trabalhando na 7, vou para a regulagem 5. Faço 5 carreiras, aumento a regulagem para 10. Uma carreira, volto na regulagem 5, faço mais 5 carreiras. Uma regulagem alta, volto na regulagem anterior, faço 2 carreiras. Aqui acho bem a metade. E aqui deixo 2 pontos no meio e faço um furinho de um lado e do outro, para passar uma fita ou um cordonê. Faço mais 3 carreiras. Regulagem alta. Volto na regulagem 5. Sempre eu estou fazendo 5 carreiras, uma regulagem alta. 5 carreiras, uma regulagem alta. Tenho 5 espaços aqui para elástico. Agora eu vou voltar costurando. Eu quero um elástico que ele fique independente em cada uma dessas carreiras.
Aqui no furinho vai passar um cordonê, então nessa carreira aqui eu posso escolher colocar um cadarço, um cordonê, um roletê ou uma fita, e nas demais eu vou usar elástico fininho, elástico normal. Para fazer independente um elástico do outro, eu preciso fechar essas mini barrinhas aqui. Então, comecei com 5 carreiras, uma regulagem alta. Agora faço mais 5 carreiras em regulagem 5, normal. Venho nessa carreira de baixo, apanho os pontos e coloco para a agulha, para fechar o primeiro espaço de elástico. Essa altura de cós é opcional, você escolhe a quantia de carreiras de elástico que para fazer, mas eu vou fazer nessa quantia e você vai ver como fica bonito. Fechei a primeira barrinha, elevo a regulagem novamente, uma carreira, volto para a regulagem 5, faço 5 carreiras, apanho os pontos novamente para fazer a segunda carreira de elástico, vou fazendo até aqui embaixo, onde coloquei os pontos de volta para a máquina, e remalho. O outro lado, que vai ser feito da mesma forma, não recebe o furinho. Aqui onde tem o furinho vai ser a parte da frente. Para o acabamento da perninha, coloco que a costura fique na lateral, juntamente com a costura lateral da perna, da peça. Centralizo bem e vou colocando o ponto inteiro. Não apenas a laçada, mas o ponto inteiro. Fica um acabamento melhor. Sem espichar demais, sem deixar muito encolhido. Coloquei todos os pontos, faço uma carreira. Estava trabalhando na regulagem 7, vou para a regulagem 5. Aqui eu vou fazer duas versões desse acabamento que seria possível, que eu costumo fazer ou na frontura ou na máquina apenas. A primeira eu vou fazer na frontura. Então, fiz uma carreira para limpar o ponto. Troco o cabo da máquina pelo da frontura. Fecho. Aqui seleciono para a frontura ou 2 sim, 1 não, ou 1 por 1.
Coloco o pente. Aqui eu vou usar o pente da máquina mesmo, mas eu vou centralizar e localizá-lo bem para cima, para conseguir o peso firmar nele aqui. Preciso de pesos grandes. Regulagem para barra, 1 na frontura, 1.1 ou 1.2 na máquina. Fiz uma carreira. Consigo colocar agora o pente da frontura mesmo. E o pente da frontura é o ideal para esse trabalho. Tiro o pente anterior e engato o pente da frontura, que ele venha para cima, para eu conseguir firmar bem e essa barra não ter falhas. Para colocá-lo, sempre traz devagar e vai empurrando os dentes do pente, para ele não derrubar o ponto e conseguir pegar esse ponto. Agora, nessa carreira que eu vou passar, eu tenho que tomar cuidado para que eu não tenha enlaçado a agulha ao colocar o pente. Então, trago a agulha para cima e verifico a agulha da frontura, se ela ficou no meio, engatada no pente, ela vai quebrar e pode danificar inclusive o carro. Então, trazendo ela para cima, você observa se esse arame que passa no pente está para trás da agulha. Coloca peso mesmo, contando carreiras, aqui já foram 2. É uma barrinha que eu vou fazer comprida para dobrar. Então, carreiras, pode ser 30, 40 carreiras, de acordo com a largura que queira e de acordo com o fio que esteja sendo usado. Eu fiz 29 carreiras, agora passo de volta os pontos para a máquina, fica melhor os pontos todos num lado apenas do trabalho. Então, eu passo eles de volta para a máquina e tiro com linha de outra cor. Aumento a regulagem para 7. Deixo uma sobra de fio para costura e já tiro em linha de outra cor. Segunda versão de acabamento feito apenas na máquina. Coloquei os pontos de volta na perninha. E vamos tecer 4 carreiras em malha lisa. Aqui eu vou deixar 3 agulhas, seleciono uma. Então, vai ficar um canelado mais largo. Poderia ser um canelado mais estreito ou todos os pontos também. Prefiro dessa forma aqui, que ele ajusta melhor na perninha. A agulha que eu transportei fica lá embaixo. A regulagem diminuí para 5. E agora teço a largura que eu quero, ou mais largo ou mais estreito. Eu vou fazer 30, como foi feito a perna anterior.
E agora tiro em linha de outra cor para costurar com agulha normal de costura fora da máquina. Sobra de fio. E aqui a nossa calcinha, cós alto. Inclusive aqui poderia ser feito alças nessa parte de cima, colocando os pontos novamente, ou fazer uma alça avulsa e uma casa de botão para firmar a alça na peça de baixo. 2 fios de linha industrial, na regulagem 7, nesse ponto pipoquinha, deu 60 centímetros de circunferência. Tamanhos menores, menos pontos. Tamanhos maiores do que esse, mais pontos. E sempre fazendo uma amostrinha, você tem como saber quantos pontos colocar. Porque se eu coloco outro tipo de ponto aqui, que não o pipoquinha, coloco um jacar, por exemplo, ele tem outro tamanho, ele desenvolve diferente desse trabalho aqui. Mas a sugestão é uma calcinha com cós alto e 2 formas de fazer acabamento na barra. Esse feito na frontura e costurado depois, esse feito apenas na máquina, sem frontura. Também imitando um canelado aqui com pontos vagos. Dá para notar a diferença de tamanho. Os dois têm a mesma quantia de pontos, porém na frontura ele aperta um pouquinho mais. Esse é um tamanho para uma criança de 1 ano e meio, que ainda usa fraldas. Ok? Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!